Nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo sobre a redação da Fundação Carlos Chagas, mais especificamente do edital do TRF3, que é o Tribunal Regional Federal, Terceira Região, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E eu quero dizer pra vocês que redação é fácil, tá? O povo fala, professora, mas essa banca não dá pra entender como que ela cobra a redação. Às vezes ela nem coloca o tema de redação lá. Como que eu vou fazer uma redação sem nem entender o tema? Calma que eu vou te explicar tudo nesse vídeo, tá? Mas antes de falar desse edital, dessa banca, eu quero dizer que o meu pai, ele foi servidor público federal do TRT, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. E depois que ele passou nesse concurso, a nossa vida mudou. Se eu sou servidora pública hoje, estadual, se eu sou professora doutora, é porque ele abriu o caminho pra mim. Porque ele era professor do estado e ele passou nesse concurso federal. E a nossa vida financeiramente mudou muito. Antes, ele pegava leite fiado na vendinha, pendurava lá. E de repente ele passa nesse concurso, o salário dele aumenta, a gente passa a frequentar ótimos restaurantes, a nossa vida melhora, ele compra um apartamento maior. Então, isso mudou a minha vida e eu espero que quando vocês forem aprovados, a família de vocês sinta o impacto disso, sabe? Porque ser servidor público numa sociedade como a nossa é um privilégio. A gente tem uma série de benefícios que muitos trabalhadores não têm, que muitas categorias não têm. Então eu tô torcendo pela sua aprovação, porque eu tenho certeza que vai mudar o destino da sua esposa, do seu esposo, das suas mães, dos seus pais, seus filhos. Então, com toda certeza, essa redação, esse concurso será muito valioso na vida de vocês, tá? Mas vamos lá, então, falar dessa bendita banca que o povo fica revoltado, que não entende nada da FCC. Então, calma que eu vou explicar, tá? Eu vou falar mais especificamente sobre esse edital. Então, no caso do edital de vocês, a gente tem 3 critérios de avaliação. Expressão, que é a parte de língua portuguesa, ou seja, se você coloca a pontuação correta, se você usa crase, se você concorda as palavras, singular e plural. Então, por exemplo, quando eu falo todos têm direito à educação, o verbo ter ali, ele tem que ter um acento circunflexo. Por quê? Todos está no plural e quando o sujeito está no plural, o meu verbo ter, ele precisa ter acento circunflexo. Então, todos têm, o tem que ter acento circunflexo. Se eu não colocar esse acento, isso reduz ponto na língua portuguesa. Ou então, se eu esqueço lá, por exemplo, tem a palavra ministério, eu esqueço o acento do té, eu já perco ponto também. Então, todos os errinhos de língua portuguesa vão reduzindo a sua nota da parte de língua portuguesa. Quanto mais você desenvolve o texto sem erros, mais nota você tem. Além disso, a gente também tem o critério de estrutura, que é a parte de entregar na redação uma estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Ou seja, eu não posso fazer um texto como um poema, em versos, né, com rimas. Eu não posso fazer um texto narrativo. Eu não posso fazer um artigo de opinião, porque são estruturas diferentes do texto dissertativo e argumentativo. Então, eu tenho que entregar um texto que tem uma estrutura, ou seja, com parágrafos, que tem argumentação, que tenha lei, citações, que tenha uma conclusão. Então, tudo isso é muito importante para ter nota nessa parte de estrutura. E também a pontuação de argumentação. Então, a maneira como você organiza as ideias do texto. E aí, a primeira coisa que eu preciso matar aqui é a questão de que redação não é sobre a sua opinião, gente. Por mais que a banca coloque no edital ou coloque no comando da redação, justifique seu ponto, é babê. Justifique seu ponto de vista. Coloque sua opinião. Gente, eles não querem a nossa opinião. Por quê? Eu tô falando com pessoas aqui que vão fazer esse concurso e, gente, eu não sei a opinião de vocês. Seria irresponsabilidade da minha parte chegar e falar assim, defenda sua opinião no texto. Gente, eu não sei sua opinião. As bancas, elas defendem a Constituição Federal, direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se eu vou contra isso, porque a minha opinião vai contra, eu já vou estar completamente fora daquilo que a banca espera. Então a gente não faz um texto pra gente. Eu não faço uma redação para concurso e penso, nossa, eu amei a minha redação. Não, eu faço uma redação pensando nos critérios. A gente tem que parar de fazer redação com o nosso ponto de vista e achar que se eu defender o meu ponto de vista, eu vou bem. Gente, você pode usar o melhor argumento do mundo. Se a banca não considera um argumento adequado, justo, ela não vai te dar ponto. Então, é tudo sobre atender aos princípios daquela banca, tá? Então, não coloque sua opinião. Não coloque eu acho o quê, eu penso o quê, porque no fundo, mesmo que ela coloque no comando
da redação lá justifique seu ponto de vista, ela não quer a sua opinião. Porque se fosse assim, como é que os corretores iam conseguir analisar diferentes pontos de vista? Então, redação para concurso é uma questão de técnica e estratégia. Qualquer pessoa pode aprender essa técnica, tá? Então, vou dar algumas dicas para vocês em relação à redação, de como atingir esses critérios e conseguir ter uma nota incrível na redação. Mas antes de entrar nessa parte de estrutura, de como organizar as ideias, a gente tem que falar do comando da redação, que aí é onde o bicho pega. Que o povo fala, não entendo por que essa banca faz o comando dessa forma. Então eu quero dizer como que ela cobra. Ela pode cobrar a redação da seguinte maneira. Ela pode colocar um parágrafo, ela pode colocar uma citação, ela pode colocar uma reflexão e trazer em negrito um tema de redação. Ou ela pode simplesmente jogar um parágrafo lá e falar, se vira peão. Professora, e se ela só jogar lá uma reflexão ou um trechinho de um texto, o que eu faço? Eu vou falar nos dois casos, tá? Como é que você interpreta isso. Caso ela coloque o tema da redação lá em negrito, você vai se nortear a partir do que ela coloca em negrito. Então, por exemplo, teve um concurso em 2014, também TRF3, terceira região, que ela colocou lá sobre a banca FCC, colocou sobre a questão da convivência de diferentes grupos. Então, basicamente, o que você vai discutir na sua redação? A importância de todos serem tratados de maneira igualitária e que, independente das diferenças, sejam elas sociais, geográficas, econômicas, culturais, todo mundo tem direito a pertencer à sociedade, porque conforme a Constituição, todos são iguais perante a lei. Então, é nesse norte que você traz a sua redação. Agora, se ela não coloca um tema explícito, se não há um tema em negrito, ela só jogou um parágrafo lá e fala se vira, o que você vai fazer? Olha para aquele texto, leia aquele texto e veja as palavras que se repetem. Então, por exemplo, teve um tema de redação que ela não colocou lá especificamente o tema. E aí, dentro do fragmento que ela traz da proposta de redação, aparecia muitas vezes a palavra televisão. E aí aparecia dentro desse texto dizendo que as pessoas largam tudo para ver televisão. Basicamente, o que ela está trabalhando ali? A questão da alienação e da televisão. Então, o que o candidato ele vai discutir na sua redação? A questão dos impactos da televisão na nossa sociedade, da alienação. Então, percebe que as palavras que se repetirem no comando da redação, elas que vão nortear o tema da redação. Mesmo que a banca não deixe explícito lá. E aí tem uma questão, ela pode cobrar o que ela quiser, porque ela coloca nesse edital que o tema da redação não precisa ter a ver com o cargo. Aí o povo surta, né? Professora, eu vou fazer uma redação, mas não tem nada a ver com o tema do meu cargo, aquilo que eu vou exercer, não necessariamente. Ela deixa isso amarrado no edital. Ou seja, a redação pode ser sobre meio ambiente, pode ser sobre economia, sobre trabalho, pode ser sobre cultura. Então, a banca, ela deixa isso muito aberto. Então, a FCC, ela pode cobrar desigualdade, alienação, a questão da tecnologia. A grande questão é, você tem que se preparar para entregar um texto para qualquer tema. E aí, já fazendo um parênteses aqui, eu tenho um curso específico para esse edital, tá? O link tá aqui abaixo. Eu vou abrir inscrições em breve. Entra lá que eu vou ensinar o que fazer em cada linha da redação, tá? Então é um curso bem completo, 100% gravado, 100% online, que você pode assistir quando e onde você quiser e vai te ajudar, porque o meu método, gente, a maneira como eu ensino redação já ajudou muita gente a ser aprovada e garantir a aprovação, tá? Então, eu como servidora pública há 7 anos, eu posso garantir que é uma estratégia que funciona, tá? Então, em relação à redação, basicamente o que a gente tem que fazer, independente do tema ou independente de como ela cobre, se for em algo em negrito, um tema explícito, ou se for um tema que não está tão explícito assim, a estrutura não vai mudar. Então, você tem que fazer parágrafos de introdução, parágrafos de argumentação e uma conclusão. A proposta que eu tenho e eu aprofundo dentro do curso é, na introdução, a gente contextualiza aquele tema. Independente se o tema está explícito ou não, a gente contextualiza a partir de um repertório. Então, pode ser uma lei, pode ser uma citação, e dentro do curso eu mostro leis e citações para quaisquer temas. Por exemplo, se cair algo envolvendo tecnologia, que é algo que as bancas estão cobrando muito, gente, vocês não tem noção. As bancas de concurso estão cobrando muito a parte de tecnologia. A gente tem algumas citações, por exemplo, tem um filósofo polonês chamado Bauman, que ele fala que as redes sociais são uma armadilha. É uma ótima citação para introduzir. Ou Steve Jobs, que vai dizer, a tecnologia move o mundo.
Então a gente pode iniciar a nossa redação dessa maneira, ou com um fato histórico, por exemplo, dizendo como a Revolução Industrial impactou as relações, inclusive o surgimento da tecnologia, das redes sociais, enfim. Então a gente pode iniciar o nosso texto com uma lei ou com uma citação. Já nos parágrafos de argumentação, como eu falei, você não vai colocar a sua opinião, a banca não tá nem aí pra nossa opinião, ela quer ouvir o que ela quer ouvir. Então a gente vai entregar exatamente o que ela quer ouvir. Por exemplo, eu coloco em alguns cursos para a área da educação muitas citações do Paulo Freire. Tem pessoas que não concordam com o Paulo Freire. Gente, não importa se concorda ou não, a banca concorda. Então você vai colocar o que ela quer ouvir. Então o povo acha que tem que escolher uma citação que a pessoa gosta, que o candidato gosta, nada disso. Você entrega o que a banca quer. Depois você passou no concurso, meu querido, vai lá assinar seu termo de posse, tirar a fotinha, você vai estar leve, tranquilo, você não vai nem lembrar da sua redação, tá? Então a gente faz a redação pra banca e não pra gente. Parágrafo de argumentação defende as ideias de acordo com a Constituição Federal, sem ferir os direitos humanos, fazendo um texto racional, crítico e científico. E ao final, a gente tem algumas opções. Você pode fazer uma conclusão sobre tudo que você abordou ou trazer uma solução para aquele problema. Então vamos supor que, por exemplo, no tema que eu tinha falado em relação à questão da convivência de diferentes grupos, que foi cobrado pela FCC, a gente poderia propor, por exemplo, uma campanha de conscientização para que todas as pessoas elas saibam que são iguais, e dessa maneira a educação ela pode fazer, por exemplo, materiais didáticos ou palestras nas escolas, no sentido de unir as pessoas para que todos sejam tratados da mesma maneira, conforme a Carta Magna pontua, determina, né, que é a Constituição Federal. Então você pode trazer uma solução para aquele problema. Então, gente, eu prometo para vocês, não é uma redação difícil. A grande questão é só saber interpretar o tema da redação. Se você consegue interpretar isso, eu ensino isso dentro do curso, você vai arregaçar. Você consegue entregar uma estrutura que seja potente, consegue aí arrasar na redação, tá? Então, se você quer ser meu aluno, se conecta comigo, já entra aqui abaixo, as vagas devem estar abertas aí nos próximos dias e vai ser um prazer te receber.